Salve seus sete flechas, cabocla Iara, cabocla Jurema. Salve seu cobra coral, seu tupinambá, seu tupiniquim. Seu pena branca, pena preta, pena vermelha, pena verde, pena amarela. Salve todos os caboclos e caboclas. O que, caboclo? Hoje nós vamos falar sobre o nome dos caboclos, um tema que gera muitas dúvidas e curiosidades, principalmente entre os jovens umbandistas, que logo que entram no terreiro querem saber qual é o nome do meu caboclo. Mas isso leva tempo, porque como nos ensinam os povos africanos e indígenas, palavras têm força, têm poder de cura. E este nome do caboclo revela uma força espiritual que só é dita ao longo do percurso, da trajetória, da vivência do médium. Então não é uma coisa que se revela da noite para o dia. Exige tempo e paciência. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o significado simbólico dos nomes dos caboclos. Olá, eu sou o pai Luiz Felipe Stevanin, dirigente da Aldeia de Luz. E antes de começar, já quero convidar você para clicar no sininho, ativar as notificações e acompanhar outros conteúdos como esse, falando sobre as raízes ancestrais da nossa religião. Deixo também o convite para conhecer o nosso livro Terreiro de Caboclo, que está aqui atrás, A Raiz Indígena na Umbanda, que foi um livro escrito sob a orientação do caboclo Sete Flechas, que é o mentor da nossa casa. Para a gente entender o nome do caboclo, a gente precisa refletir que o caboclo é um espírito ancestral que se refere, que está vinculado à força das espiritualidades indígenas. É um espírito que se manifesta como indígena. E a Umbanda é uma religião que cultua espíritos. Deus manifesta sua força na Umbanda por meio de espíritos que vêm nos terreiros para trabalhar, que são os caboclos, os pretos velhos, os exus, as pombagiras, que são espíritos ancestrais. Esses espíritos trazem a força dos orixás, a força dos reinos sagrados da natureza, do fogo, da terra, do ar, das águas, dos rios, das pedreiras, dos animais, dos vegetais. E o nome do caboclo revela um pouco dessa força. O nome pode se referir ao orixá que o caboclo está vinculado, a um reino sagrado da natureza, a um atributo ou uma qualidade do caboclo, ou pode se referir também a um tipo de trabalho que aquele caboclo faz. Vou dar alguns exemplos. O caboclo rompe mato. Mato está ligado ao reino de Oxóssi. São as matas, as florestas, o reino dos caçadores, dos odés. Rompe mato é um odé, é um caçador. Mas ele também está ligado à força de Ogum, porque ele rompe, ele abre um caminho que está fechado, ele rompe um caminho que está difícil. Então, essa é a simbologia em torno do nome rompe-mato. Caboclo Sete Flechas, por exemplo, que é o nosso pai, caboclo que me assiste, que trabalha comigo. Ele nos conta que o seu nome está vinculado a 7 vibrações sagradas, a 7 forças, e daí 7 flechas. Cada caboclo ele vai dizer a simbologia do seu nome, o que o seu nome revela. Esse é um processo que está muito ligado ao amadurecimento do médium, porque o caboclo já está preparado, mas o médium precisa sentir e se entregar àquela força. Então muita gente tem a ansiedade, a curiosidade para saber o nome do caboclo. A minha orientação é sempre essa: se entregue, se dedique ao trabalho, se dedique à vivência em comunidade, ao pertencimento a uma casa de axé, ao pertencimento a uma casa de umbanda, que com o tempo e quando for a hora certa, o caboclo vai revelar o seu nome. Paciência é o melhor caminho para você ter um bom desenvolvimento mediúnico, para você se entregar ao trabalho da espiritualidade e poder ajudar também, porque esse é o nosso propósito na Umbanda, que a gente possa ter essa troca, essa comunhão de vivências e de aprendizado. E como é que o nome é escolhido? Esse é um ponto que muita gente se pergunta.
o pai de santo ou a mãe de santo que define? É o próprio guia? Como é que esse nome é definido? Esse nome ele tem um significado espiritual, né? Ele é um nome que não é inventado. E também não é um nome que aquele guia, que aquela entidade, que é um espírito, que já teve encarnação na Terra, não é o nome que ele teve em vida. Ele pode ter se chamado, por exemplo, no caso de um Exu, vou dar um exemplo, ele pode ter se chamado Luiz Felipe, que é o meu nome. Mas ao vir na Terra, ele não adota este nome. Ele adota um nome simbólico, um nome espiritual. Nem todo pai Joaquim se chamou pai Joaquim em vida. Não se chamava Joaquim. Ele poderia ter outros nomes, né? No caso dos pretos velhos, é muito comum o uso de nomes simples, como João, José, Antônio, Joaquim, Francisco, Maria, porque eram nomes que os escravizados eram obrigados a usar na hora que chegavam no Brasil. E os pretos velhos são africanos, né? São espíritos de africanos que vieram escravizados para o Brasil, ou que nasceram aqui no Brasil, descendentes também de africanos escravizados. Então, o nome de preto velho geralmente vai ser esse nome simples, que também se refere a algumas regiões da África, como Angola, Moçambique, Guiné, Benguela, Cabinda, que são regiões da África. Isso é uma característica dos nomes dos pretos velhos. No caso dos caboclos, os nomes se referem geralmente às forças espirituais com as quais aquele caboclo trabalha. Por exemplo, se é uma cabocla de Oxum, ela estará ligada às águas doces, né? E os nomes espirituais dessa cabocla, os nomes espirituais adotados pelas caboclas de Oxum vão se referir às cachoeiras, aos riachos, às águas doces, à estrela, à lua, ao lírio. E assim são revelados esses nomes, né? Vou dar alguns exemplos, né? No caso de Oxum. Caboclo da Estrela Guia ou Cabocla Estrela Guia, Estrela do Riacho, Luz da Cachoeira. Temos uma cabocla aqui em casa que é um nome bem raro, que é minha madrinha, que é a Cabocla Ponta do Riacho, cabocla de Oxum. Por quê? Porque ela mora na ponta do riacho, na curva do riacho. É ali que ela está vinculada, é ali que está vinculado o seu ponto de força. Então, o seu nome diz muito sobre o seu trabalho. Cabocla Lua Branca, Caboclo Lírio Branco, né? Cabocla Rosa Branca, Cabocla Iara, Açucena, Potira, Cachoeirinha, Cabocla das Cachoeiras, Cabocla dos Rios. São todos nomes possíveis, alguns deles, né? Existem muitos outros, para caboclas e caboclos de Oxum, né? E todos esses, se a gente reparar, eles dizem alguma coisa sobre o trabalho espiritual daquele guia, onde ele está vinculado, qual força que ele traz, com o que ele trabalha. A mesma coisa com Iemanjá. Janaína, Cabocla Pérola do Mar, Cabocla Mariana, Cabocla Iracema, Cabocla Indaiara, Caboclo ou Cabocla Areia Branca, Caboclo ou Cabocla Sete Ondas, né? Alguns nomes, é interessante a gente falar isso também. Alguns nomes podem ser tanto masculinos quanto femininos. Sete Ondas, eu posso ter uma Cabocla Sete Ondas na linha de Iemanjá, ou um Caboclo Sete Ondas, que pode vir na linha de Ogum também. Tá? Então, alguns nomes podem ser tanto masculinos quanto femininos. E alguns nomes se repetem. Por exemplo, o Caboclo Cobra Coral, que é um caboclo muito conhecido, que se refere a um animal de poder, que é a cobra, símbolo da transformação, da transmutação, aquela que troca a sua pele, o veneno que é também o antídoto. A cobra tem toda uma simbologia junto aos povos indígenas e africanos. O caboclo cobra coral é um dos caboclos que traz a força das cobras. Temos também sucuri, caboclo jiboia, caboclo cascavel. São nomes possíveis para caboclos, né? Já o caboclo cobra coral, ele pode vir, por exemplo, na linha de Oxóssi, ele pode vir na linha de Xangô, pode ser um caboclo de Xangô. Pode ser um caboclo de Obaluaê, por exemplo, né? Isso não
a espiritualidade ela não está dentro de caixinhas, né? A gente tem que descolonizar esse olhar e achar que a gente vai explicar tudo por um olhar racional, dizendo, esse caboclo é deste orixá. Não, eu já vi caboclo sete flechas que é de Yansan, ou de Oxalá, ou de Oxóssi. No caso do caboclo que me assiste, com o qual eu trabalho, que é o seu sete flechas, ele vem na linha de Oxóssi. Ele que disse isso. Não fui eu que inventei e nem procurei na internet para saber. Foi na experiência concreta no chão de terreiro que eu entendi, com o tempo, qual é o trabalho espiritual desse caboclo. Então, alguns nomes, somente o caboclo vai poder dizer, né? Com o que ele trabalha, por que ele escolheu esse nome. Eu estou dando apenas alguns exemplos a título de curiosidade, de entendimento, né? No caso de Xangô, por exemplo, os nomes dos caboclos de Xangô vão fazer referência a pedreiras, a pedras, ao fogo, né? Vou dar alguns exemplos. Seus sete pedreiras, seus sete montanhas, sete pedras, pedra branca, pedra preta. Os caboclos que começam com o prefixo Ita, Itacolomi, Itacuruçá, Itabira, Itaboraí. Por quê? A palavra Ita significa pedra, o reino de Xangô, né? As montanhas, as pedreiras, caboclo do fogo, caboclo curisco, caboclo ventania. E esse nome, caboclo ventania, também é um nome que pode aparecer em outras linhas. Pode ser um caboclo de Xangô, pode ser um caboclo de Oxóssi, ou um caboclo ou uma cabocla de Yansan. Nós podemos ter, por exemplo, uma cabocla ventania, ou um caboclo ventania dentro da linha de Yansan. Tamanha a diversidade da espiritualidade, né? No caso de Ogum, por exemplo, os caboclos vão se referir aos instrumentos de Ogum, como espadas, né, lanças, ou a cor de Ogum, ao vermelho, ou ao atributo de Ogum, né, que é abrir caminhos, romper, vencer, né? Por exemplo, o caboclo vence e demanda. É um nome de caboclo de Ogum. Tem o caboclo teimoso de Aruanda. Por quê? Porque é um caboclo que não se dobra, um caboclo que tem a teimosia, a força, que não desiste. É um nome também possível para caboclo de Ogum. Caboclo tira-teima, que é tira-teimosia, né? Quando alguém é teimoso ou está preso, né, em pensamentos negativos, é um caboclo que vai trabalhar para mudar esses pensamentos, né? Ele tira a teima, tira correntes e prisões espirituais, né? Ele limpa, ele abre a mente, né? Ele tem bem este atributo de Ogum de abrir caminhos e de abrir a mente também, né? Ogum está muito ligado a isso, a criatividade, a mudança, ao romper da aurora. Tem caboclo de Ogum, por exemplo, que se chama caboclo alvorada, caboclo matinata, né, que está ligado ao amanhecer, rompe-mato, como eu já dei o exemplo, que pode vir como caboclo de Ogum ou como caboclo de Oxóssi, até como caboclo de Xangô, também é possível, né? Enfim, não existem regras fixas, né? A espiritualidade ela é dinâmica, né? Vou dar um exemplo, alguns exemplos de outros caboclos de Ogum. Seus sete luas, seus sete espadas, seus sete estrelas. Tem um caboclo que nos assiste, trabalha junto com seus sete flechas, que vem na linha de Ogum, que é os seus sete estrelas, da falange de Ogum Yara. Então é um caboclo que está vinculado à força de Ogum, caboclo sete estrelas. Alguns exemplos, né, de nomes de caboclos de Ogum. Caboclas de Yansan, vou também dar alguns exemplos. Cabocla sete raios, caboclo curisco, caboclo ou cabocla sete ventos, cabocla do raio da noite, cabocla do fogo da noite, cabocla rosa dos ventos, caboclo viramundo. São caboclos vinculados a Yansan, né? Tem outros, né? Me lembrei agora do caboclo Serra Negra. É um caboclo que pode vir como o caboclo de Xangô, um nome antigo, né? Nomes que se perderam, né? É uma coisa também importante da gente falar que muitos nomes antigos de caboclos a gente não vê mais. Por quê? Porque no afã do médium dar nomes rápido, ele acaba definindo nomes
mais conhecidos, né? Então muitos nomes antigos, né, nomes de caboclos antigos a gente não vê mais, né? Eu vou dar alguns exemplos: caboclo roxo, caboclo timbiri, tamoio, caboclo jaguar, caboclo paraguaçu, caboclo ubá. São nomes antigos, né? Nomes pouco comuns. Dentro da nossa casa tem uma cabocla que se chama cabocla pena roxa, que ela é da linha de Oxóssi, mas ela traz a força de mãe Nanã, tá? Que é uma cabocla que é a cabocla da mãe pequena da nossa casa. Trabalha com essa filha, que é uma filha de Nanã, só que é uma cabocla que vem dentro da linha de Oxóssi. Trabalha junto com os caboclos de Oxóssi, mas ela traz a força de Nanã, é uma cabocla velha, uma cacurucaia. Né? Só para a gente entender, né, a diversidade da manifestação também desses espíritos. E por fim, os caboclos de Oxóssi. Né? Vou dar alguns exemplos. Geralmente os caboclos de Oxóssi falam sobre mata, folhas, floresta, animais, né? Sete flechas, araribóia, tupinambá, tupiniquim, o caboclo seu guaraci, seu guarani, caboclo timbira, caboclo mirim, caboclo eté, né? A palavra eté em guarani significa verdadeiro, caboclo tupi, que pode ser um caboclo de Oxóssi ou de Xangô, dependendo da vibração daquele caboclo, caboclo tamandaré, tapindaré, tucunaré, caboclo tigre, caboclo onça, caboclo jaguar, né? Caboclo folha verde, pena verde, sete folhas e por aí vai, né? Quantos nomes eu já citei para mostrar a diversidade, né, dos caboclos. E alguns deles trazem nomes de animais, que são seus animais simbólicos, né? É o caso do cobra coral, como eu já falei, que se refere a uma cobra, seu pantera negra, que é um caboclo geralmente ligado ao Ubaluaê, mas pode vir também na linha de outros orixás, né? É um caboclo curandeiro, ligado à noite, ligado ao desmanche de negatividade. É um caboclo muito ligado aos mistérios da noite, né? Seu pantera negra. Caboclo sete cobras, caboclo três cobras e por aí vai, né? Estão ligados à força das cobras. Os caboclos de pena, de modo geral, estão ligados à força dos animais que voam, dos pássaros. Eles escolhem este nome, pena branca, pena verde, pena amarela, pena azul, porque se referem a pássaros, né? A animais que voam, que por sua vez espiritualmente atuam na expansão da consciência e vinculados ao orixá Oxalá, ao elemento ar. Né? Oxalá, que é o dono do ar, né? do elemento expansivo da mente, que nos traz paz. Né? Sempre quando a gente está nervoso, a gente diz, respira fundo, coloca o ar para dentro do peito, tente se equilibrar. Por quê? Porque é o ar de Oxalá que nos acalma, que nos traz paz. E assim, os caboclos de pena, eles estão vinculados aos pássaros, né? A energia dos pássaros, das aves, dos animais que voam. Isso tudo, meus irmãos e minhas irmãs, é para a gente entender a diversidade do trabalho dos caboclos. Tá? Não quero aqui sugestionar você que está assistindo, sugerir um nome. Não é isso. Como eu falei lá no início, é vivendo na experiência concreta do terreiro, no chão de terreiro, com paciência, com disciplina, com entrega, com amor, com humildade, é que você vai sentir quem é este caboclo, como é que ele trabalha, como é que ele se apresenta. Algumas pessoas perguntam, o nome pode ser revelado em sonho? Sim, é possível. Você pode sonhar com o seu caboclo e ele dizer um nome. Mas aqui na nossa casa a gente segue a seguinte doutrina. Este nome, por mais que o médium tenha intuído ou sonhado, ele só é aceito quando é confirmado pelo caboclo durante a incorporação. Então é durante a incorporação, durante o desenvolvimento mediúnico. Aqui na nossa casa a gente tem um rito de recolhimento, uma camarinha. É durante todo esse processo que o caboclo firma o seu nome. Ele diz,
eu sou o caboclo guerreiro, eu sou o caboclo pena branca, eu sou o caboclo flecha dourada, eu trabalho com a força deste orixá, esse é o meu ponto riscado, né? Ele firma a sua vibração, tá? Então, é através da própria entidade, por mais que o médium possa sonhar ou até sentir qual é o nome do caboclo, mas é só a entidade incorporada que vai confirmar. Por quê? Porque isso tem a ver com o equilíbrio do médium com este espírito ancestral que vem para trabalhar, para nos ensinar e para nos curar. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Sugiram temas de vídeo que a gente possa falar também aqui no nosso canal. Eu agradeço muito e peço que todos os caboclos tragam a força das matas, da terra, do ar, do fogo, das folhas, dos animais, e com essa energia eles possam nos curar. Axé, Saravá, Agüidjevete.